Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais um curso, nosso curso final agora, falando sobre Google Sala de Aulas. Nesse curso nós vamos aprender então os recursos básicos e principais do Google Sala de Aula, que nós vamos usar na CEMED e aqueles que são pertinentes para o nosso uso, ok? Vamos lá, sem delongas, começar o nosso curso. Bom, vocês estão vendo aí então que eu sempre começo pelo nosso e-mail, certo? O e-mail é o nosso ponto de partida para a gente utilizar o Google Sala de Aula, assim como todos os outros recursos. Por que que eu gosto de utilizar então sempre pelo e-mail? Nós já conversamos sobre isso. Utilizar a partir do e-mail, além de ser a principal fonte, né, de correspondência dentro do grupo de aplicações que a Google nos fornece gratuitamente, ele é a nossa identidade, então, digital dentro aí da CEMED, nosso e-mail institucional. Através do seu e-mail eu sei exatamente quem você é e você sabe quem exatamente eu sou dentro da rede. Assim também como os e-mails de setores. A gente consegue saber que é um e-mail confiável porque ele é institucional. Então ele é do @cemed.betim.mg.gov.br. Além disso, toda vez que a gente começa pelo e-mail, a gente verifica se temos correspondências que nós precisamos verificar, responder, ou se a gente quiser enviar também uma correspondência. Nós já aprendemos que aqui em cima a gente tem um menu de aplicativos do Google. Nós vamos começar por aqui e vamos localizar esse ícone que vai nos levar ao Google Sala de Aula. Ele tem essa aparência de uma lousa verde, como as de antigamente, com giz e tudo. Clicamos sobre ela e agora a gente está aí no Google Sala de Aula. No de vocês, se for a primeira vez que vocês forem acessar, vocês vão perceber que vai perguntar para você se você é professor ou se é aluno, se você quer usar a aplicação como professor ou como aluno. Escolha como professor, ok? O meu eu já escolhi pela primeira vez, então eu já sou professor com essa conta dentro da CEMED, então vocês também precisam escolher. Se vocês por acaso tiverem escolhido a primeira vez como aluno, vocês vão precisar mandar para a gente depois um e-mail pedindo para habilitar o de vocês como de professor, porque senão vocês não conseguem criar salas e participar de salas como professores, ok? Então, essa é a interface inicial do Google Sala de Aula. A gente verifica que não tem nada, né? Praticamente é uma página em branco. Vamos entender então o que, que a gente tem. Aqui no canto esquerdo superior, nós temos as famosas três barrinhas. Então, quando a gente tem três barrinhas ou três pontinhos, nós temos então um menu. Se eu clicar aqui em menu, eu tenho para mim turmas, que vai filtrar para mim todas as turmas que eu estou participando, tanto as que eu criei, como as que eu sou professor, como as que eu sou aluno ou cursista, ok? Nós também vamos poder verificar a agenda. Lembra que no começo a gente aprendeu sobre agenda e sobre tudo mais? Então é aqui que a gente vai verificar as agendas. Também podemos ver as turmas que nós já arquivamos, caso tenhamos arquivado alguma turma, e temos o menu de configurações. Para começar, a gente vai clicar no menu de configurações. Bom, o primeiro quadro que a gente tem aqui em cima é o nosso perfil. O nosso perfil é equivalente ao perfil da conta Google mesmo, é o mesmo perfil. Na nossa conta institucional, a única coisa que a gente consegue alterar é a nossa foto. Sugestão: coloque para você uma foto de busto que aparece seu rosto, que identifica quem você é. Não coloca avatar, não coloca foto de paisagem, de nada que não seja você. Coloca então você. É uma foto mostrando quem você é, ok? Aqui para baixo nós temos então as notificações. O que são essas notificações? Dentro do Google Sala de Aula, as notificações são aquelas que vão habilitar para a gente o envio de e-mails informando que a gente utilizou ou que pessoas utilizaram as mensagens ou comentaram em postagens que a gente fez dentro do Google Sala de Aula. Por isso que a primeira opção aqui em cima é e-mail. Se eu desabilitar aqui, eu não recebo comunicação de sala nenhuma que eu tiver, ok? Então, vamos entender então a partir daqui o que seria o Google Sala de Aula. Bom, a gente aprendeu lá no início o que era o e-mail, depois nós aprendemos agenda, aprendemos Google Drive, e aprendemos também formulários.
O Google Sala de Aula, ele é uma aplicação que foi criada para simular uma sala de aula virtual, utilizando todos esses recursos e mais alguns em um só ambiente. Quais são os outros dois principais recursos que a gente não mostrou nesse curso e que talvez serão objeto de um novo curso mais à frente? A gente não falou sobre o Jamboard e também não falamos sobre o Google Meet, que são ferramentas que estão integradas já ao Google Sala de Aula, tá? São cenas para os próximos capítulos, principalmente o Jamboard, que vai nos ajudar aí a fazer a lousa digital virtual dentro do nosso Google Sala de Aula, muitas vezes, ok? Então, muito bem. Toda vez, então, que eu tenho um ambiente desse, eu vou ter interação com os meus usuários, tanto professores que compartilham a sala comigo, quanto com os alunos. Então, o Google Sala de Aula nada mais é do que um aplicativo que vai simular a aula, a sala de aula presencial, porém, no ambiente digital. É nessa perspectiva que nós vamos trabalhar. No nosso caso de CEMED, nós vamos ter algumas restrições, principalmente com relação à nota, que a gente não vai usar nota dentro do Google Sala de Aula, e também nós não vamos utilizar o Google Sala de Aula com streaming de vídeo, né, fazendo videoconferência usando o Google Meet, porque a gente vai esbarrar em situações onde nós vamos ter alunos que não vão ter aí acesso à internet nessa proporção para fazer aí aulas que sejam transmitidas em tempo real o tempo todo. Talvez a gente possa gravar vídeos e, se for um combinado da turma, até nós termos também aí aulas no formato remoto, né? Vai depender muito de como é a comunidade que você está inserido. Mas também, se nós vamos pensar que é possível fazer projetos, aí sim, no caso de projetos, com professores, grupo de situações, aí sim, nós podemos utilizar então o Google Sala de Aula, utilizando também a ferramenta do Google Meet dentro dele, ok? Mas tá, vamos voltar aqui então às notificações. Se eu deixar habilitado as notificações por e-mail, significa que para todos os comentários que eu habilitar aqui e para todas as atribuições ou funções na minha turma, eu vou receber algum tipo de comunicado informando que eu fui citado ou que movimentaram assuntos dentro da minha turma. Então eu preciso decidir, de acordo com cada caso, o que eu vou querer utilizar como configuração de notificações dentro para o meu Google Sala de Aula. Uma coisa que a gente tem que levar em mente é como que você vai trabalhar isso com a sua turma ou com os seus projetos, ok? Então, assim, se você entendeu que você consegue ter uma utilização do Google Sala de Aula, frequentando ele periodicamente para dentro da própria ferramenta, analisar as comunicações, ok, talvez você possa deixar desabilitado as notificações por e-mail. Agora, se você entende que as notificações, essas notificações elas precisam ser enviadas por e-mail para te fazer lembrar ou para fazer isso mesmo, né? Notificar que algo aconteceu na plataforma porque você talvez não acessa com periodicidade ou você só visita a plataforma a partir do momento que recebe essas notificações. É uma boa ideia, então, você aprender a configurar quais as notificações que você precisa ter. Por exemplo, o primeiro grupo aqui de notificações é o de comentários. Nós, quando formos criar aqui algumas situações dentro do Google Sala de Aula, nós vamos ver que os alunos, os usuários, os professores podem comentar dentro da plataforma. Então, para cada comentário, né, a gente tem 3 tipos de atribuições que são possíveis configurar. Comentários nas suas postagens. Então, toda vez que você fizer uma postagem e as pessoas comentarem nas suas postagens, você pode decidir se quer ou não receber uma notificação. Então, por exemplo, se eu deixar aqui habilitado, a chavinha para o lado direito, deixando azul, significa que se eu colocar, por exemplo, olá turma, boa noite, e se eu tiver 40 alunos e cada um escrever boa noite, eu vou receber 40 e-mails informando esse boa noite.
Eu, por exemplo, para esse tipo de notificação, eu desmarco, mas cada um vai configurar o seu de acordo com a sua necessidade. Então, para comentários das minhas postagens, eu estou deixando então desmarcado. O segundo grupo que nós temos é comentários que fazem referência a você. Dentro do Google Sala de Aula, se eu colocar arroba e colocar o nome do usuário, vai marcar esse usuário, né? Então, assim, se as pessoas fizerem isso e colocar num comentário, eu vou receber uma notificação por e-mail. Eu quero que, quando se dirijam diretamente a mim, receber um e-mail. Então, eu deixo marcado. O outro é comentários particulares nas atividades. Comentários particulares é quando um aluno manda o que a gente chama lá no Instagram, no Facebook, de direct. Então, se alguém manda uma mensagem diretamente para mim, dentro do Google Sala de Aula, eu quero ser informado através de um e-mail que eu fui notificado diretamente. É esse tipo de situação que comentários particulares nas atividades querem dizer. O outro grupo aqui é suas turmas. Então, eu posso ter uma ou mais turmas. Posso participar de várias turmas ao mesmo tempo e criar várias salas ao mesmo tempo. Vamos chamar assim, né? Várias salas. Eu posso configurar também. Quais são os 4 tipos de configurações possíveis para as minhas turmas? Suas turmas. Envios com atraso dos trabalhos dos alunos. Então, se eu configurei um trabalho para um aluno entregar em uma determinada data e ele entregar posterior à data que eu combinei, se eu quiser receber uma notificação por e-mail, é só eu habilitar. Se eu não quiser receber uma notificação por e-mail e verificar isso só na plataforma, é só deixar desabilitado, ok? Reenvio dos trabalhos dos alunos. Então, se eu deixar habilitado, significa que se um aluno enviou, eu coloquei lá uma atividade, um trabalho para ser entregue, né, para ele fazer o anexo desse trabalho naquela atividade. Então, se ele anexar uma vez, e aí depois ele anexar por uma segunda vez ou uma terceira vez, se eu deixar habilitado esta função, significa que eu vou receber uma notificação dizendo para mim que aquele aluno postou pela segunda vez. E aí eu vou tomar uma decisão. Convites para ser professor auxiliar nas turmas. Bom, eu posso ser professor de uma turma que eu criei ou de uma turma que outras pessoas criaram. Então, se outra pessoa criar um convite para mim, lá dentro do Google Sala de Aula, eu quero deixar habilitado para chegar para mim um e-mail informando que eu fui convidado para ser professor auxiliar. Essa é uma boa marcação para a gente fazer. Depois eu tenho postagem programada, publicada ou não. Então, quando eu faço uma postagem que eu programei ou não, eu quero receber uma notificação. Então, eu decido se sim ou se não. O próximo grupo aqui são notificações das turmas. Como eu não tenho nenhuma turma, não vai aparecer nada aqui para mim. Mas a partir do momento que eu tenho turmas, eu posso habilitar ou desabilitar notificações de uma turma em específico. Por exemplo, suponhamos que eu seja professor titular na turma de ciências. E aí eu quero receber as notificações dessa turma. Mas eu sou professor auxiliar ou eu sou ouvinte na turma de matemática e na turma de língua portuguesa. Eu não quero receber notificações, só quando eu entrar no Google Sala de Aula que eu vou ver esses comentários e todas as comunicações dentro daquelas turmas. Então eu posso decidir aqui, ok? Então essa primeira configuração é isso que a gente tem aqui, são as notificações. Eu venho aqui para menu, vou clicar em turmas e vou ser trazido de volta para a interface principal. O que mais então que a gente tem na interface principal? Nós temos aqui esse botão mais. Clicando em mais, eu tenho duas opções: participar de uma turma ou criar uma turma. Se eu clicar em participar da turma, ele vai abrir aqui me pedindo um código que depois vocês vão aprender a verificar onde é que ficam esses códigos. Essa situação aqui significa que eu vou participar como aluno, ok? Não é o meu caso agora. É só para vocês conhecerem que existe. A outra opção é criar turma, que é a opção que a gente vai utilizar como exemplo para criar uma sala, para poder verificar como funciona o Google Sala de Aula, ok? Então, pessoal, essa é a interface inicial. Na próxima aula, nós vamos então criar uma turma e aprender
a verificar o que a gente tem dentro dessa turma criada, tá bom? Vejo vocês então no próximo vídeo.